Boa noite. Estamos de volta aqui com o nosso culto de oração online e também com o estudo bíblico do seminário. Uma ex-membro da igreja perguntou por que não está acontecendo mais o culto presencial na igreja. E eu expliquei para ela, devido à circunstância do sistema de trabalho, cuidado do lar e até mesmo dos afazeres das donas de casa. Os filhos ficam na escola, chegam alguns mais cedo, outros mais tarde, os pais trabalham e às vezes chegam em casa um pouco mais tarde, cansados, e fica difícil a pessoa se reunir regularmente na quarta-feira. Para aqueles que podem, mas também, ultimamente, principalmente depois da pandemia, as pessoas deixaram um pouco das reuniões presenciais. A pandemia, ela inspirou as pessoas a se reunir online. Tomei uma atitude, vou fazer o culto online. Temos feito aqui o culto online. E oramos por todos. Nesta noite eu quero orar por toda a igreja, pelas crianças da igreja, não é? E por todos os membros. Não sei onde estão, se estão no trabalho, se estão em casa, mas eu estou orando por cada um. Por aqueles que estão para fazer cirurgia, pedindo a Jesus por eles. Por aqueles que, porventura, estão desempregados, estou orando para que eles tenham seu sustento e não falte nunca o pão de cada dia. Estou orando por aqueles que têm alguma dificuldade na família, de alguma forma, de alguma maneira, que o Senhor esteja também nesse lar, abençoando, dando soluções em algum problema familiar. Estou orando pelos ofertantes da igreja, aqueles que têm entendido a questão do dízimo e oferta para a cooperação, para que a gente possa saldar os compromissos do local de reunião. Orando por aqueles que ainda não ofertam, né? Eles têm lá os seus motivos, ainda têm talvez os seus bloqueios, mas que Deus possa abençoá-los da mesma forma e que eles possam entender que tudo que temos, que recebemos, é do Senhor. Eu estou orando por todos, estou orando por aqueles que têm faltado nos cultos de domingo, na congregação, que o Senhor abençoe para que eles possam ter ânimo de vir congregar e ter forças para buscar a Deus. Estou orando pelos meus filhos, pelas minhas filhas, e orando pela minha filha Patrícia. Ela está precisando de uma solução na questão de residência. Está querendo mudar, está tentando resolver os problemas aí, mas peço a Deus que dê uma solução para eles, que possa estar sendo resolvido. Orando aí por pessoas, né, que têm ouvido a palavra, mas não fizeram decisão, que eles possam crer, aceitar a fé, aceitar a Cristo e buscar a presença de Deus. Em seguida agora, eu vou passar a questão do estudo. Hoje falaremos a história da Bíblia. E, por exemplo, quando a Bíblia começou a ser impressa, hoje nós temos a Bíblia impressa em editoras, né, gráficas. E aí eu digo para você, em 1456, Gutenberg, ele imprimiu em maiense o primeiro livro. Era uma Bíblia Vulgata. Desde então, foram editados milhares de exemplares das Santas Escrituras. Essa difusão do texto sagrado, não é?
que estou falando aqui do texto sagrado, preparou o caminho da reforma. O primeiro Novo Testamento impresso em francês foi em torno de 1474. Foi editado em francês. E foi o primeiro Novo Testamento. Robert Estienne, em 1505, 1159, de Paris, era por sua vez um impressor sábio em 1552. Ele se refugiou em Genebra, não é? E prosseguiu o seu trabalho ali. Foi ele que introduziu a divisão da Bíblia em versículos. Em versículos. A Bíblia não tinha capítulos e versículos. E esse homem introduziu aí os versículos, né? Essa divisão apareceu pela primeira vez em 1551, no Novo Testamento grego, em 1553, em uma Bíblia completa em francês. Entre as primeiras edições largamente espalhadas, figura o Novo Testamento de Erasmo, que apareceu em Bâle em 1516. Esse texto, infelizmente, se perdeu com os manuscritos mais recentes. Mais tarde ele foi revisado, dividido em 1163, chamando-se de Texto Receptus, texto revisado, bases das tradições em línguas, correntes por quase 3 séculos. Hoje, em lugar desses textos defeituosos, utiliza-se o texto crítico. Por exemplo, o Velho Testamento de Erwin Kittel e o Novo Testamento de Nestle. Isto é um texto resultante da comparação de todos os manuscritos, particularmente os mais velhos. A Bíblia em francês. Em torno de 1100, monges traduziram os salmos em francês normande. Pedro Valdo, 1140 a 1200, acho que é a questão dos anos de vida dele, né? Traduziu certos versos da Bíblia em Provença. Ele deu origem a um vasto movimento evangélico. Perto de 1199, a Igreja Católica Romana multiplicou as interdições da tradução das Santas Escrituras. No entanto, os séculos 13 e 14 apareceram um grande número de traduções totais, ou parciais, literais ou parafraseadas, em prosa, verso e numerosas línguas, língua de All Normand, Picardo, Romana, Lorena, Borgonhês e Lomozine. Lefebvre de Etaples, 1450 a 1536, professor de Sorbonne, traduziu o Novo Testamento, 1524, o Velho Testamento em 1528. A partir do latim, esta foi a primeira tradução completa da Bíblia em francês. Entre os seus alunos se encontraram Guilherme Farel e João Calvino. Devido à insistência de Valdóis de Pérmone, Roberto Olivetan, Neufchâtel realizou a primeira versão francesa em toda a Bíblia. Baseado diretamente nos textos originais, ela ficou pronta em 1535. Esta tradução foi revisada sucessivamente por João Calvino em 1569, Teodoro de Beza, 1588 e Davi Martim, 1707, e João Osterswald em 1744. Apesar da desaprovação da Igreja Romana,
Isaac Lamaistre, 1613-1684, pároco de abadia de Port Royal, traduziu o Novo Testamento do grego e o Velho Testamento do latim. Ele editou sobre o pseudônimo de Lamaistre de Sace. As outras numerosas versões já existiam desde a metade do século XVI. A Bíblia em alemão. 7 traduções da Bíblia em alemão existiram antes de 1477. De 1488 a 1520 apareceu 7 em alto alemão. Devendo, depois de Lutero, um alemão clássico, e em 3 em baixo alemão, diversos falavam alemão do norte. Vocês estão ouvindo aí as traduções da Bíblia, os homens que trabalharam traduzindo a Bíblia, né? Vamos falar um pouco agora de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, de 1483 a 1546, a data da sua vida, monge da ordem dos agostinianos, né? Indignado com o abuso do tráfico de indulgências. O perdão dos pecados eram concedidos mediante apagamento. Veja aí aonde chegávamos, né? Feito a igreja, se pôs a pesquisar a Escritura. Sabemos que essa igreja é a igreja romana católica, que já vendia indulgências para o povo. Ele descobriu que a base, a fonte do perdão de Deus, né, seria sola gratia, sola fide, somente a graça, somente a fé. Sendo assim, desejou que cada um pudesse ler as revelações de Deus na sua própria língua. Traduziu o Novo Testamento em 1522 e depois o Velho Testamento em 1534. A partir dos textos originais, seu trabalho relegou às sombras as traduções procedentes da Bíblia de Lutero. Vem a grande força da reforma. Ela se irradiou além das fronteiras linguísticas. Na Suíça alemã, foi Zurich Zwingli, 1484-1531, ele abriu o caminho da palavra de Deus. Sacerdote no Grossmünster de Zurique, ele descobriu, independente de Lutero, a doutrina da salvação buscada no Novo Testamento a partir de 1523. Ele pregou a reforma e, como Lutero, defendeu e discutiu em público, onde ele afrontou os representantes de Roma. Zurique é um dos grandes centros da reforma. Nesta cidade ele apareceu em 1531. A Bíblia de Zurique, a Bíblia de Zwingli traduziu a partir dos textos originais por um grupo de teólogos orientados por Zwingli. A Bíblia em inglês. Em 755, Bede o Venerável, sua data de nascimento, de vida, 1632 a 735, isso quer dizer, no ano 632 a 735, ele traduziu o Evangelho de São João a partir da Vulgata, justo antes de morrer. João Wycliffe, ele traduziu toda a Bíblia a partir do latim em 1832. Esta foi a primeira Bíblia completa em inglês. William Tyndale se exilou para editar o Novo Testamento em Worms, 1525.
Ele traduziu a segunda grande parte do Velho Testamento até que foi preso e condenado à fogueira. Olha aí, matava as pessoas por estar traduzindo a Bíblia, por estar divulgando a palavra de Deus. Já é antigo esses assassinos dos servos de Deus. Sua tradução foi baseada nos textos hebraicos e gregos. Seus amigos terminaram seu trabalho e o Velho Testamento saiu do preto em 1538. Em 1611 ficou pronta a versão, autorizada do rei Tiago, que foi constituída em sua maior parte da tradução, de Tyndale. Esta Bíblia foi a mais divulgada do mundo. A Bíblia em português. A primeira tradução da Bíblia em português foi realizada em 1681 por João Ferreira de Almeida, português de Lisboa. Ele era pastor em Batavia, ilha de Java hoje, e de Jakarta, capital da Indonésia. Sua tradução foi baseada no texto grego e seu valor literário é considerável. Sua versão revisada ainda hoje é a mais difundida nos países da língua portuguesa. Houve uma edição portuguesa feita no Brasil, notável por sua fidelidade aos originais. No entanto, não foi reeditada. Estamos falando aí da Bíblia, sua história, suas tradições, os homens que começaram a escrever e traduzir a Bíblia. História da Bíblia, é um assunto que talvez não seja entendido para muitos. Então, fala-se da descoberta dos códices. Chamamos de códice dos manuscritos velhos encadernados em volumes e não em rolo. Os mais importantes são o Códex Alexandrino, do século V, dado em 1628, o rei da Inglaterra pela patriarca de Constantinopla. E aí, as sociedades bíblicas, a história de Mark Jones conduziu à fundação da Sociedade Bíblica Britânica. Importante isso aí, em 1801. E esta seria a mãe de todas as sociedades bíblicas. Seu alvo era imprimir a palavra de Deus e divulgá-la largamente em condições acessíveis a todos. A abundante difusão das Escrituras se seguiu e foram a base do esforço missionários do século XIX e dos diversos movimentos de cunho espiritual. Difusão das Escrituras. Estimados que no presente 1985, 500 milhões de porções da Bíblia, dos quais 17 milhões, 12 milhões de Bíblias completas, são distribuídas anualmente pelo mundo. A Bíblia, ou parte dela, foi traduzida em 1800 línguas até hoje, 1985. Existem 5.500 línguas faladas no mundo. Há disco com os textos bíblicos em 4.200 línguas. Então nós vemos aí o esforço desses homens traduzindo a Bíblia, escrevendo a Bíblia, editando para todos. Um grande esforço. Nós temos a Bíblia hoje e devemos agradecer a Deus por esses homens que trabalharam nessa função. A gente fica muito agradecido a Deus por tudo isso, eu estou ajeitando porque o meu celular ele está em modo. Então eu vou estar terminando esse vídeo, Já falei lá atrás. E nós estaremos passando esses estudos bíblicos para os irmãos, para você que quer ouvir, apreciar. E hoje não vou mostrar páginas do estudo não, vai ficar só nos comentários mesmo.
Deus abençoe a todos e até ao próximo culto online e estudo do seminário. Hoje, a continuação da história da Bíblia. Deus abençoe vocês todos, tá bom? E continue aí nos apoiando no nosso trabalho. Gravamos às quartas e que vocês possam estar aí nos dando um apoio. Amém? Deus abençoe a todos.